An empowered life has no expiration date. We're all created to do incredible things, like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that could support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Ok, parece que já estamos on. Boa noite a todos. Bem-vindos aqui à nossa sessão do LifeWave de quartas-feiras, que é muito dirigida para a parte científica, onde vamos falar de vários casos na parte terapêutica. Vamos falar também da tecnologia por base deste fenómeno chamado X79, que eu estou a usar hoje, que eu acho que muitos de vocês também estão. Eu sei que há muitos brand partners hoje aqui. E vamos também rever alguns conceitos. Ou seja, para quem está aqui de novo, queria, em primeiro lugar, só perguntar como é que está o som na sala. Digam-me só, façam-me o seu sinal ou coloquem de 1 a 10 para eu saber como é que estamos aqui de som da sala, enquanto eu vou dando aqui entrada aqui também aqui ao Dr. Otávio, ao Rui Loureiro, enfim, para toda a gente também poder participar e termos aqui a sessão completa. Depois coloquem-me só aqui rapidamente de onde é que nos estão a ver, que eu sei que há vários convidados, eu próprio trouxe vários convidados hoje, eu queria que a gente soubesse um pouco também de onde é que nos estão a acompanhar, Leiria, Ovar. Eu gosto sempre de dizer porque depois não se sabe, as pessoas não veem. Então, Gondomar, Braga, Coimbra, muitas pessoas também, Mafra, Maia, a Suíça, também um abraço para a Suíça, Pinhal Novo, há sempre sítios novos aqui que eu nem sempre reparo. De Angola também, um abraço para Angola, Ilha da Madeira também, Passo Ferreira, Barcelos, enfim, temos aqui o mapa mundo, do mundo português, aqui junto connosco. Parabéns a todos, acima de tudo, é um privilégio estar aqui com vocês, aprender com vocês, eu aprendo muito. Uma das coisas que mais me entusiasma estar aqui às quartas-feiras com vocês é que eu aprendo muito. Aprendo com os casos, aprendo com as partes médicas de pessoas que sabem infinitamente mais do que eu mesmo vou conhecer, mas interessa-me acima de tudo para a transformação humana, ou seja, as pessoas que se transformaram, que quando chegaram a LifeWave através de um brand partner, que é a única forma de nós podermos ser envolvidos através de alguém que nos convida. Portanto, eu acredito que se estás aqui, não caíste aqui de paraquedas, não tinhas mais nada para fazer, certamente alguém ou te mandou o link desta gravação, ou então convidou-te a estar aqui hoje ao vivo, numa quarta-feira, para explicar rapidamente, de forma breve, o que é o conceito por trás da reativação das células terminais, que nos permite depois regenerar os sistemas biológicos. Vamos rapidamente passar aqui também uma estruturazinha simples que eu gosto sempre de usar. Nós temos às quartas-feiras, chamamos do potencial humano ilimitado das células terminais. É um conceito que obviamente nós tentamos desenvolver através de peritos, pessoas especialistas nesta área. Portanto, se tu hoje estás aqui, és um profissional de saúde, eu acho que te vais rever muito no que vai ser aqui explicado. E se eventualmente és um curioso como eu e és alguém que procura uma forma de vida mais simples, mais intensa, mas ao mesmo tempo com imensa saúde, então também é para ti, porque vais perceber que há mecanismos tecnológicos que eu quando comecei este projeto, não estava a par
pudessem ser tão impactantes na nossa vida. Então, eu queria muito que vocês também sentissem, quando nós estamos com este processo de desenvolvimento de conceitos e partilhamos algumas ideias, há 4 princípios básicos que nós fazemos sempre. Primeiro, é não tentar complicar. Nós nunca complicamos aqui o que é simples de explicar, pelo menos é a nossa tentativa e é a nossa promessa de tentar sempre ser bastante inclusivo na explicação. Depois, o que nós fazemos é não cientificar. O que é isto? É não usar muita ciência. Eu sei que hoje o Dr. Otávio quer falar aqui de um paper que até eu já vi, é simples, e depois vai usar um pequeno vídeo, e não fazemos consultas. Lamento quem veio aqui porque não tinha consulta hoje no centro de saúde, ou o médico não atendeu. Não, também não vai haver consultas hoje, porque não é correto. Ninguém sabe aqui história clínica, mesmo que haja pessoas muito avalizadas para isso, não é correto usar aquilo que é um quadro apresentado um bocadinho de forma a seco e com pouca informação para tentar inferir algum tipo de evolução médica. E depois, o que é que fazemos sempre? Estimular mais conhecimento, que eu acho que é a grande vontade que eu acho que todos temos aqui hoje, que é educar as pessoas. Falar dos casos e educar. O Einstein dizia que se não for simples o suficiente, se não for simples, se não explicar de forma simples, é porque não percebeste. Estás a complicar uma coisa que tu ainda não percebeste. Então, vamos todos tentar falar aqui com uma linguagem muito simples, acima de tudo muito direta, no contexto onde o David Schmidt também nos ensinou que se nós conseguirmos, apesar da complexidade tecnológica, passar por alguns processos, conceitos que nos defendem, que nos ajudam, então estamos todos muito mais preparados para partilhar a mensagem, porque eu acho que a minha vontade, como a vossa, é trazer pessoas que não entendam ou que entendam um pouco do que se chama fotobiomodulação ou a condição humana através da luz, e podemos também explicar de forma simples, como eu também tive o privilégio de acompanhar o Dr. David Schmidt já por mais de 4 vezes e aprender com ele que afinal é tudo mais simples do que parece. Aliás, a vida nós tendemos a complicar e depois percebemos que afinal é muito mais simples. Dr. David Schmidt, eu não vou falar muito sobre ele hoje, apenas vou dizer que é o fundador, é a pessoa que está por detrás desta tecnologia, é alguém com quem temos o privilégio de já ter convivido em várias ocasiões. É apenas aqui uma foto que tirei com ele no cruzeiro dos 20 anos do LifeWave, como há muitos brand partners que também já partilharam vida e emoção com ele. Estão aqui várias pessoas que eu amo aqui desta empresa, pessoas muito divertidas, pessoas cheias de saúde e que depois querem brilhar também. Parabéns a todos que já tiveram a oportunidade de conviver com este homem, porque faz a diferença em nós. A crença aumenta, a nossa expectativa pelo que vem aí aumenta também, e portanto queria muito também privilegiar a vida deste homem, que também nos tem ajudado muito a perceber afinal para onde é que vai toda esta ciência, para onde é que vai toda esta tecnologia. E quero só interromper rapidamente, porque eu sei que há aqui pessoas novas. Se tiverem pessoas novas que eventualmente queiram apresentar-se, coloquem só o nome aqui no chat, ou coloquem um para saber que é a primeira vez, estão convidados. Se quiserem só partilhar o nome connosco, também podem, tranquilamente. O chat que eu estou a acompanhar aqui na minha mão serve exatamente para isso, que é para eu poder depois receber o vosso feedback e interagir um pouco. Então, para quem não conhece bem David Schmidt, eu vou... In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people. Eu
acho que o grande desígnio do David Schmidt é exatamente este, poder partilhar a vida. Conseguem ver-me? Conseguem ver a minha câmera? Então, eu estou aqui a tentar, mas só, deixa-me só aqui tentar partilhar. Ok, muito bem. Ahm, Estava só a dizer que, de facto, quando nós podemos partilhar vida com os outros, e o grande desafio do David Schmidt é exatamente este, é poder trabalhar na cura, na elevação das pessoas, e, acima de tudo, a energia limpa que possa, talvez, transformar também o planeta, porque a grande luta dele é contra aquilo que são os químicos, ou seja, tudo aquilo que é a deriva química, onde nós todos começamos a partilhar tudo, químicos em fármacos, em tudo e mais alguma coisa, nos alimentos, nos solos, e hoje somos vítimas disso mesmo, ou seja, já há muito microplásticos, inclusive no cérebro. Há estudos que demonstram que a nossa condição humana está muito ligada a tudo o que é estes tóxicos, estes químicos depois que invadem completamente o planeta em tudo o que é forma. Inclusive o nosso próprio cérebro já tem muitos elementos desses, e a ideia do David Schmidt, inclusive é com a água, que eu não vou falar hoje, que é um tema complexo, permite exatamente começar a fazer esta limpeza e essa reversão biológica que nós também vamos ter mais à frente. Antes de chamar aqui o Dr. Otávio, eu penso que ele já está aqui pronto, mas queria só falar dos três conceitos que nós falamos sempre. Primeiro, a elevação. Nós elevamos uma coisa chamada peptídeo, já vamos falar um bocadinho mais sobre este tema, inclusive o Rui Loureiro vai explicar um pouquinho mais, Regional de Saúde, que vive no sul de França. Ativamos as nossas células terminais e, por sua vez, regeneramos todo o nosso sistema biológico. Já vamos falar um bocadinho sobre esse processo e como é que nós temos acesso ao melhor que nós fazemos através das células terminais e como é que nós podemos dizer que o PETs que nós usamos, que já vamos mostrar, permite elevar a condição humana através da luz. É a coisa que mais me impactou no início do meu trabalho, quando começámos a trabalhar este conceito ainda em 2022, foi como é que é possível, no meu cérebro era, como é que é possível que a luz, só uma simples luz que eu estava habituado, e todos nós, ligar um interruptor e ter luz, ou luz do sol, pode reverter tudo o que é doença e processo degenerativo. E agora entendo que há a fórmula de, através da luz, conseguir ativar as células terminais, que são as células originais. E é um pouquinho isto que eu gostava de partilhar e de chamar aqui, talvez, o Dr. Otávio. Deixa-me só ver aqui se o Otávio já aqui está. Ele já aqui está, sim senhor. Deixa-me só partilhar aqui o estado de partilha de ecrã com o Otávio. Otávio, penso que a tua câmera já está ligada, já tens o acesso ao ecrã. Não sei se podes ligar o teu microfone. Eu penso que já tens a tua câmera ligada. Eu sei que o Otávio a esta hora, ele está em Belo Horizonte nesta hora, e eu sei que é sempre durante o dia e às vezes nem sempre ele consegue, mas eu acho que ele já está aqui. Otávio, boa noite. Sim. Boa noite, Rui. Boa noite a Oi, todos. Otávio, como está tudo? Me ouve bem? Me ouve bem? Perfeito, perfeito, meu amigo, felizmente. Tudo bem com o PH? Como está a Ótimo. PH? Melhor agora, né, Rui? Melhor agora com essa turma boa aqui, com esse tanto de gente maravilhosa, pessoas querendo saber da ciência, querendo saber da saúde, querendo saber da qualidade de vida. Mais uma vez, estou muito feliz de ter sido convidado aqui a participar desse movimento, que é um movimento mundial, né, Rui Miguel? Isso, Movimento que já está em mais de 80 países, se expandindo, né, vindo em direção à América Latina com muita velocidade. é isso, é É isso aí. incrível. Muito bom, muito bom. Olha, E eu sei que tu, desta vez, levantei aqui um bocadinho a ponta do véu durante o dia, mas eu sei que tu te preparaste não só um pequeno vídeo, que eu sei que queres partilhar umas partes desse então, vídeo, como queres também explicar o conceito da ligação entre tecnologia de fotobiomulação e medicina tradicional chinesa. Eu cheira-me que esta coisa fantástico. por aí. Tem uma frase tem um DJ brasileiro que tornou ela famosa, que é o Alok. Ele fala o seguinte: o futuro é ancestral. Muito Acho, bom, acho é fantástico, fantástico, né? fantástico. Quando nós dizemos o futuro é ancestral, porque na verdade o velho e o novo eles estão sempre juntos, né, Rui? Isso, Nada na natureza a gente não cria nada, né? Nada é criado do zero, né? Nós estamos aqui aprendendo e aperfeiçoando tudo aquilo que nós aprendemos todos os dias. E a inovação, que é algo que eu gosto muito particularmente, né, da inovação, ela nada mais é do que a oportunidade de aproveitarmos aquilo que nós aprendemos ao longo da vida para criar algo melhor. Eu acho que
esse é um grande aprendizado, inclusive nós, quando trabalhamos com. Eu acho muito pertinente quando falamos, né, do movimento potencial, né, potencial humano, porque o que é a nossa missão aqui nesse planeta? É hoje sermos melhores do que ontem, né? Nós temos que nos permanecermos em evolução, né? Eu acho que é isso que nos traz aqui a esse planeta, é buscarmos a nossa evolução, né? Estarmos cada vez melhores. E diante disso, né, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa semana eu fui convidado a fazer um seminário sobre laser para um grupo, para um curso de pós-graduação, né? Muito em breve, né, nós estaremos aí em universidades portuguesas, né? Só posso dar esse spoiler, não posso falar nada mais que isso. Uau, sério? Isso são grandes notícias. Quer dizer que o Muito, Dr. Otávio e a equipa vêm para a Europa trabalhar também? Uau, estaremos oferecendo o nosso conhecimento muito muito bom. em breve aí, o convênio está bem adiantado. Em breve vamos poder anunciar. Mas, e aí, essa aula que eu ministrei essa semana, falando justamente sobre o quê? Sobre a fotobiomodulação, né? As pessoas às vezes acham o nome estranho, né? O que é uma fotobiomodulação? Então, hoje, essa semana, uma das maneiras de você fazer fotobiomodulação, talvez a mais estudada pela ciência, é através de uma tecnologia chamada de laser, que foi, né, criada já há quase um século atrás e que é fantástica. E que a partir do desenvolvimento do laser foram criadas outras formas de se fazer fotobiomodulação, né? Se o Rui me permitir, eu gostaria de brindar vocês aqui com um trechinho dessa aula Isso, que eu ministrei. Posso, Rui Miguel? pode. Tens a tela por tua conta. Podes partilhar. Deixa eu compartilhar esse vídeo, é um vídeo rápido, na qual eu explico todo o mecanismo do laser. E depois nós vamos pegar esse aprendizado que nós trazemos do laser e vamos aplicar para as outras formas de fotobiomodulação. Deixa eu ver, que eu não estou conseguindo partilhar o meu ecrã. Ele está partilhável, podes partilhar. Uhum. Uhum. Só um minuto, Miguel. Acho que essa janela aqui que eu tenho que colocar. Ah, sim, porque está no YouTube. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Entretanto, enquanto o Otávio está aqui a procurar o link, queria-vos dizer que esta lógica de poder associar tecnologia muito avançada, a tecnologia tradicional, neste caso a medicina tradicional chinesa, através dos pontos da acupuntura ou acupressão, é exatamente esta ideia do laser, não é? Esta ideia da luz potente que consegue influenciar os sistemas biológicos. E então é interessantíssimo perceber como é que a tecnologia tão avançada que nós temos hoje também se baseia naquilo que são os princípios milenares ou ancestrais, como dizia o Otávio. Então, quando Sim. falámos hoje de manhã, eu fiquei muito, aliás, já dei uma olhada pelo paper e realmente ele é muito, muito fascinante. É isso, Otávio? Isso. Posso dar um play aqui? Existem Claro. outros métodos que são utilizados como terapias adjuvantes, como exercícios físicos, a estimulação elétrica, a estimulação magnética, e as outras formas de infravermelho, como o LED, por exemplo, que são métodos físicos, porém sempre há um questionamento, principalmente quando falamos sobre a terapia nova no mercado, se esse tratamento ele é melhor ou pior do que aquele outro, ainda mais quando se trata de um tratamento de um custo elevado. Então, a custo-efetividade é uma preocupação tanto do paciente quanto de nós, profissionais. Então, fazer uma avaliação comparativa dessa tecnologia com outras tecnologias existentes, né, acupuntura, medicamentos, exercício físico, etc., é indispensável para que possamos reconhecer se realmente é válido ou não esse investimento, tanto financeiro quanto de conhecimento, de energia para poder desenvolver essa nova forma de tratamento. Antes que nós passemos para a revisão propriamente dita, eu acho importante fazermos uma breve revisão. A intenção não é a aula de física, mas é importante que nós saibamos que a luz é uma das ondas eletromagnéticas presentes, assim como a onda de rádio, micro-ondas, o raio-x, a radiação gama, as ondas de celular, entre diversas outras, né? A energia elétrica, que é uma onda magnética também, e ela se divide basicamente em duas formas, a luz que é visível e a que é invisível. A invisível é aquela que está
o espectro ultravioleta e do infravermelho. E a luz visível são aquelas 7 cores primárias que nós já conhecemos. É importante que nós saibamos que essa onda eletromagnética ela possui uma formação, na verdade, ela é composta por fótons, que são a unidade indivisível da luz. E esses fótons, eles possuem uma característica dual. Ora se comportam como onda, ora se comportam como partícula. Assim como o elétron também, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Então, é importante que nós entendamos, né, que quando esse fóton ele penetra no nosso corpo, ele vai ter a capacidade tanto Otávio, eu penso que o som e o vídeo está um pouquinho a parar. uma O onda, som não passa bem, deve ser por ligação é um da internet. comportamento de transmissão de energia e tem diversas outras interações com a matéria e com outras energias, como a interferência, que é um comportamento tipo de uma onda, mas a transferência de energia é um comportamento particular. Tá? O que significa laser, então? Laser é uma sigla em inglês para luz amplificada pela emissão estimulada de radiação. Eu coloquei aqui algumas características do laser que os diferenciam das luzes comuns, as halogêneas, ou LED, por exemplo. Entre elas, essa imagem no canto superior à direita, no qual nós vemos uma característica que é chamada de fase ou coerência, ou seja, a luz branca, por exemplo, a luz halogênea, ela possui vários comprimentos de onda, várias frequências, várias formas diferentes de se comportar à medida que ela se propaga. No laser, todos os picos e todos os vales estão sempre ocorrendo em fase, ou seja, sincronizados, certo? Então, é como se fosse uma onda única. Isso gera uma densidade muito particular para o laser. Ou seja, ao invés de se dispersar como a luz halogênea, como a luz do sol, ou a luz que ilumina, o laser não se dispersa. Ou seja, ele é convergente. Ele vai para um ponto focal. Pode ser direcionado. A luz halogênea, ou LED, consegue ser direcionado. E outra característica do laser é que ele é sempre monocromático, ou seja, sempre vai ter um comprimento de onda. Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui a respeito do laser, né? Então, porque o laser ele é uma onda que ela é criada artificialmente, certo? Então, à medida que nós temos máquinas, que são máquinas muito tecnológicas, muito robustas e muito caras também, nós conseguimos fazer uma onda que ela é direcionada para um ponto, ela é de alta intensidade e ela possui um único comprimento de onda. E o que acontece? Quando nós aplicamos esse tipo de onda em um paciente, por exemplo, né, o fóton, que é essa partícula que faz parte, a partícula indivisível da luz, tá? O que vai acontecer? Esse fóton ele vai penetrar na mitocôndria, que é a parte do nosso corpo responsável pela produção de uma molécula chamada ATP. Então, um fóton, na verdade, é como se fosse um pedacinho de luz, que ele está sempre se propagando. E nós temos lasers de vários comprimentos de ondas diferentes, cada um de uma cor, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né? Então, essa terapia do laser, ela é muito estudada hoje, né, nas universidades, nas clínicas, nos hospitais. Nós podemos fazer cirurgias com laser, nós podemos fazer tratamentos ortopédicos, tratamentos estéticos, porque o laser ele consegue aumentar a produção do colágeno, ele consegue estimular as células estaminais, ele consegue favorecer a migração, a formação de novos vasos sanguíneos, né? E o que eu trouxe, que eu acho muito interessante, porque apesar de não ser mais algo tão moderno, assim, nós estamos falando já de uma tecnologia que já tem um século de mercado, né? Então a gente nem pode mais falar que o laser é uma tecnologia moderna. Nós temos, ao mesmo tempo, a capacidade de... Peraí, alguém está falando que não está conseguindo ver o ambiente de trabalho do computador. Não, estamos a ver-te a ti, tranquilo. Estás a falar bem. Sim, tranquilo. Perfeito. Então, o que acontece? Então, o laser ele é uma maneira que nós conseguimos fazer essa fotobiomodulação, perfeito?
Bom, então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vim hoje então falar para vocês sobre algumas técnicas, né, que podem ser utilizadas, que faz essa conexão então da bioenergética. O que é a bioenergética? Nós temos o laser como talvez uma das questões mais estudadas hoje, mas isso vem desde a ancestralidade, né? A acupuntura, a moxa-bustão, a acupressão, a laser puntura e os adesivos com nanocristais orgânicos. Então, eu preparei essa breve apresentação aqui para a gente poder falar de quais são as características que convergem, né? Então, a acupuntura, ela já tem mais de 4.000 anos, né? Desde lá do livro do Imperador Amarelo, na qual foram descritos os pontos meridianos, são pontos energéticos do corpo, né? Tem pessoas que vão falar, por que colocam adesivo na vértebra C7? Por que colocam adesivo na parte interna da perna, ali na canela, né, como muitos chamam, né? Isso todos são pontos de acupuntura, né? E a acupuntura, uma questão interessante que até saiu num artigo que eu publiquei lá no meu Instagram recentemente, é porque a agulha, olha que coisa interessante, Miguel, que pouca gente sabe, tem uma professora de Harvard que ela descobriu que quando você coloca a agulha, e quem já fez acupuntura sabe, na hora que termina de aplicar, você roda, né? Você coloca a agulha, introduz na pele e dá uma rodadinha. Quando dá essa rodadinha, a ponta da agulha, ela traciona o colágeno da pele, certo? E ao tracionar o colágeno, o que acontece? Quem produz o colágeno é o fibroblasto. Esse fibroblasto ele sofre um esticamento, vou falar assim, um alongamento, perfeito? Ao se alongar esse fibroblasto, ele libera uma molécula chamada ATP, que é a molécula responsável não apenas por produzir energia no corpo, mas também por fazer a sinalização, inclusive para células estaminais. Olha que coisa curiosa. Então, esse mecanismo de ATP, que a agulha produz no nosso corpo, ele pode ser feito sem agulha. E isso é um dos princípios que eu acho mais fabulosos quando nós começamos a estudar os adesivos com nanocristais orgânicos, porque nós conseguimos fazer praticamente o efeito da acupuntura sem precisar furar a pessoa, principalmente porque tem muita gente que tem fobia, verdadeiro pavor de agulha, né? Bom, além disso, né, eu mostrei lá agora há pouco os espectros da luz, e um dos espectros da luz é o infravermelho, né? Todo o calor que é transmitido nesse universo, ele pode ser medido por infravermelho. Então, o infravermelho, na verdade, é todo aquele calor, seja através do fogo, através das reações químicas, através da produção de ATP na mitocôndria, isso pode ser medido com infravermelho. E existe uma técnica, né, milenar também da medicina tradicional, na qual bastões de artemísia, né, que é uma planta medicinal, né, uma planta usada, né, tradicionalmente, né, na China e no Japão, é queimado, e ao queimar, ela emite o quê? Calor. E o calor, o que é? Infravermelho. Né? Então, o infravermelho ele é aplicado em determinados pontos, melhorando a circulação, né? Promovendo o relaxamento do nosso corpo, né? Diminuindo as dores, melhorando a ativação de pontos vitais, de órgãos importantes nesse corpo. Bom, mais modernamente um pouquinho, né? Além das agulhas, foram desenvolvidos o Do-in, o shiatsu, que são técnicas de quê? De acupressão, né? Ou seja, que é o ponto da acupuntura mais feito a colocação do dedo. E o que esse dedo fazia? O mesmo efeito da agulha, o mesmo efeito da moxa-bustão. Ou seja, o calor da pele, né, o calor ali da pessoa que está sendo, do terapeuta, é capaz de fazer ali estímulos analgésicos, né? Então, passando mais modernamente, então, a acupuntura veio para o Ocidente, né, aí na década de 70, ganhou, né, os jornais, as universidades, e, modernamente, os aparelhos de laser começaram a ser aplicados sobre os pontos da acupuntura. Olha que coisa interessante. Principalmente os lasers, chamados de laser de infravermelho, né? E isso houve aí a ativação das mitocôndrias. E, mais modernamente, agora nos anos 2020, através, né, vai ser falado aqui nessa apresentação, de uma empresa norte-americana, principalmente, que quem ainda não conhece, precisa conhecer, né, desenvolveu adesivos com nanocristais orgânicos que possuem a capacidade de refletir
a onda de infravermelho que o nosso próprio corpo produz. O nosso corpo produz calor. O calor é infravermelho. Então, nós emitimos infravermelho e esse infravermelho, quando retorna para o nosso corpo, é capaz de estimular a produção de ATP, de estimular as células estaminais, de aumentar a produção de colágeno, de reduzir os processos inflamatórios, diminuir a dor, né? Então, é importante nós falarmos, então, que a tecnologia, ela sempre busca referências no passado, né? O futuro é ancestral, né? E o futuro ele está na integração. Não é porque surge uma tecnologia mais nova que nós temos que abandonar as mais antigas. Não é porque há algo moderno sendo criado que nós temos que esquecer a base, o princípio. Eu sempre falo, a pessoa que tem uma raiz forte no princípio, ela não é refém da técnica, né? Quem tem conhecimento sobre o princípio, sobre a base, sobre a ciência, ela não fica escrava do aparelho. E isso nós vamos ver, né, com inteligência artificial, né, hoje surgindo, né, Miguel, que cada vez mais, né, só que muitas pessoas não vão conseguir fazer a programação, ou seja, a solicitação do que essa tecnologia vem nos trazer. Elas vão ficar reféns, vão ficar escravas da tecnologia. Enquanto aquelas que se aprofundam para conhecer a base, o princípio da tecnologia, essas vão dominar a tecnologia cada vez mais. Oi, Miguel, eu acho que era isso que eu ia falar por hoje. Aqui, né, trouxe algumas imagens aqui depois. Uau. Nós podemos usar isso nas próximas apresentações. Mas eu acho que esse era o meu recado para vocês nesse início de apresentação. Eu tenho certeza que vai ser muito mais revelador para aqueles que ficarem até o final, para entender um pouco mais sobre essa ciência, essa tecnologia. Obrigado. Bom, e olha, muito obrigado por teres trazido aqui esse caso que eu por acaso acompanhei, e acompanhei contigo de uma médica, uma especialista que investigou esse efeito do colágeno ou do colagênio quando a agulha era perfurava, não é? Uma agulha ínfima, mas fazia esse efeito que depois permitia a supressão de dor. Ou seja, há ciência no meio desta abordagem, e é óbvio que ainda há muitos profissionais de saúde tradicional que não entendem, e que obviamente este também é um processo de educação, e daí hoje quem está aqui de novo, aquilo que nós queremos acima de tudo não é nem vender uma ideia de que é melhor que a outra, nem dizer que é o melhor princípio do mundo, é apenas princípios que são úteis para que vocês também ativem em vocês a curiosidade de saber mais. Portanto, Otávio, obrigado, e tenho a certeza que vai ser muito bom agora para o que vamos fazer a seguir. Agora, antes de pedir aqui ao Rui Loureiro para explicar assim o conceito, para quem está aqui de novo, onde nós conseguimos trabalhar, eu queria pedir aqui um testemunho. E eu sei que está aqui a Liliana Marques. Eu sei que a Liliana tem um caso também muito interessante que aconteceu enquanto usava, e eu não sei explicar a transformação, mas a verdade é que o caso dela, que tem a ver com ansiedade, um bocadinho mais baixa de energia, etc., também permite dizer que estes princípios da cooperação através da luz funcionam em pessoas comuns, normais, não é preciso um caso, lá, revolucionário, extraordinário, para nós podermos que realmente tem efeitos em nós, especialmente às vezes nas coisas simples que nós notamos mais. Eu sei que ele está aqui, Liliana, eu queria se calhar convidá-la só para ela ligar o microfone, apresentar-se. Aliás, eu vou estar com ela agora aqui em breve, queria mandar-lhe também um beijinho. Liliana, boa noite, sei que estás aqui connosco. Estou aqui, não sei se já me estão a ver. Estou-te a ver, Liliana. Beijinho grande. Outro para ti, Rui, e obrigada pela oportunidade. Ora bem, comigo o que aconteceu é assim, eu estou a dar 39, está agora mais ou menos a fazer 7 meses. Eu ano passado estive com o princípio do burnout. Andava a tomar antidepressivos, estava completamente apática, sem vontade de fazer nada, estive de baixa, não me apetecia voltar ao trabalho, não conseguia sequer aguentar a ideia de imaginar voltar ao trabalho. E levaram-me a uma reunião, eu não fazia a mínima ideia onde é que ia, não fazia ideia o que é que ia acontecer. E na altura a apresentação foi feita pelo Dr. Paulo Pereira. Pronto, e eu estava à espera da palestra que ia haver no fim, basicamente, eu não estava minimamente interessada na palestra, na apresentação do produto, nem sabia bem para o que é que ia. Mas o Dr. Paulo Pereira, na altura, referiu que era médico e que já há muitos anos que não receitava químicos. E eu sempre fugi muito dos químicos, eu sempre tentei evitar medicações, pronto, sempre tive. Nunca gostei de químicos e na altura estava a tomar antidepressivos. E portanto, aquela frase na altura captou-me a atenção.
E, portanto, a partir daí eu fiquei muito atenta à apresentação, não percebi quase nada do que foi apresentado, para mim era tudo assim muito estranho, mas fiquei muito atenta aos testemunhos. Os testemunhos, na altura, tiveram grande impacto. E eu lembro-me, na altura, de cada pessoa que dava o seu testemunho, eu pensava, epá, a minha mãe tem isto, tenho aquela minha amiga que tem aquilo, se calhar já fiquei assim curiosa. Nesse dia eu estava com torcicolo também. E a amiga que me levou, na altura, pulou-me um X39 no início da reunião. Eu não estava a conseguir rodar o pescoço totalmente, estava com muita dor e tinha que rodar o corpo. E uma coisa que eu notei é que quando a reunião acabou, portanto 1 hora ou 2 depois de estar a usar, eu já conseguia rodar completamente o pescoço para os 2 lados. Ainda me doía, mas tinha voltado a conseguir ter a mobilidade normal. Pronto, no final ela deu-me mais 2 PETs para levar para casa. Eu fiquei a pensar que se calhar para a minha mãe também iria fazer bem, que ela provavelmente ia lhe fazer bem também. E pronto, eu levei 2 e usei eu, e comecei a usar eu. Pronto. O que me aconteceu foi que, entretanto, eu pedi-lhe mais, eu pedi-lhe uma caixa dental. E o que aconteceu foi que ao fim de 3 dias, ou seja, a apresentação foi num sábado, e eu acordei na terça-feira, com um pico de energia, como já não tinha há muito tempo. Eu, na altura, estava com antidepressivos, estava em casa, o meu filho, na altura, estava de férias. Eu não saía da cama, eu não tinha vontade de sair da cama. Às vezes tinha consultas na psicóloga às 6 da tarde e era capaz de me começar a arranjar às 4. Não tinha vontade de fazer nada. E nesse dia, eram 10 da manhã, arranquei o meu filho da cama, obriguei-o a ir caminhar comigo. Ah, Cheguei a casa, fiz o almoço, assim, fiz coisas normais, mas normais que eu não estava com vontade de fazer há muito tempo. E desde aí nunca mais parei de usar. Passado mais ou menos 2 semanas, 3, a baixa terminou. Quando eu comecei a perceber que a baixa ia terminar, comecei a ponderar regressar ao trabalho e isso deixou de me causar aquele desconforto, aquela ansiedade, aquele medo, pronto. E regressei ao trabalho depois, entretanto, na altura, ao fim de 1 mês e meio de estar a usar, acabei por voltar ao trabalho. Bem, desde aí tenho tido situações, já tive algumas situações bastante chatas. Mas na realidade tenho conseguido lidar muito melhor com elas. Nunca mais voltei a ter aquele pico de energia que tive ao terceiro dia, mas também nunca mais voltei a estar a ir tão abaixo. Quanto aos antidepressivos, fiz o que não se deve fazer. Eu deixei de os tomar de um dia para o outro. Não falei com médico nenhum, não falei nada, portanto foi por minha conta e risco. Não aconselho, mas a verdade é que eu deixei de o fazer e não sinto que me tenha feito mal, não tenho andado bem. Portanto, além do meu testemunho, eu tenho a minha mãe, que eu acho que esse ainda é mais impactante. A minha mãe, eu tenho 45 anos, eu desde que a conheço, ela quase não, ela tinha muita dificuldade em andar, tinha muitas dores nos pés, nos joelhos e na coluna, mas nos joelhos e na coluna tinha dias com crises maiores, mas nos pés era mesmo diário e já não havia nada que ela tomasse que lhe aliviasse as dores. Ao ponto dela, se imaginasse que ia ter que andar 100 metros, ela ficava com... Ela dizia logo que não queria ir, porque depois nunca sabia como é que havia de voltar. Os pés inchavam e ela tinha imensa dificuldade em andar. Além de que ela está com 78 anos, e estava numa fase em que de manhã para se levantar demorava imenso tempo a conseguir pôr os pés ao chão. Tinha ali um período grande de aquecimento. Quando finalmente conseguia aquecer, já estava a fazer tudo o que houvesse para fazer em casa, porque assim que deixasse de ter tarefas para fazer, deitava-se e a seguir voltava à mesma situação, através daquele tempão para conseguir voltar para os pés ao chão. Ela, desde o primeiro dia, começou a usar X39, nunca mais até hoje teve dores. Ela tem 78 anos e anda como aos 50 não andava. E, portanto, esse para mim é o melhor testemunho que eu tenho e o que me causa mesmo mais impacto. Além disso, ela não dormia,
Ela dormia cerca de 3 horas por noite, tinha um sono muito pouco reparador, além de que tinha muito mau feitio. Ainda tem uma personalidade forte, mas houve ali qualquer coisa que mudou bastante. Ela agora dorme muito melhor. Ela logo ao fim dos primeiros dias eu perguntei se tinha notado alguma diferença no sono e ela contou-me naturalmente, esta noite deitei-me às 11, acordei às 5, fui à casa de banho e depois dormi mais 2 horitas. E aquilo para mim foi, então, espera lá, ela dormiu 5, 6 horas, levantou-se a meio da noite, que era impensável, porque ela, com a dor que tinha nos pés antes para se levantar, depois não voltava a deitar. Portanto, ela contou-me isto com uma naturalidade imensa. E, portanto, até hoje, felizmente, nunca mais as dores voltaram e continuamos a levar. E não conto parar tão cedo. Uau, estou sem palavras porque eu já sabia um bocadinho do teu caso, mas não sabia com essa profundidade. E o que tu partilhaste aqui da tua vida, porque a tua mãe é a tua vida também, e uma mulher já com alguma idade que de repente passa a dormir melhor, passa a ter melhor feitio porque o sono é tão reparador, uma dos pilares de vida, vocês todos sabem. Experimentem dormir poucas horas durante vários dias, vocês vão ver que tudo se altera no vosso corpo. Só esse testemunho toca. E eu queria só dizer a todos, eu não sei a estatística exata, mas estima-se que haja mais de 200 mil pessoas que sofrem de burnout, de cansaço extremo e de fadiga que não conseguem explicar sem vontade de fazer nada. Imaginem esta população imensa que são pessoas e mulheres ativas, são mães, são esposas, são homens de trabalho, profissionais, que ficam limitados naquilo que fazem e que nós podemos, com uma partilha, poder, quem sabe, eu não sou médico, não posso dizer dessa forma, mas eu sei que há muitas pessoas que podem ter esse benefício e essa bênção, caso algum de nós também partilhe. Portanto, é isso que eu queria só evidenciar aqui. Obrigado, Liana, um beijinho muito grande, sei que nos vamos estar juntos agora em breve, e sei que a tua história não parou aqui, que eu tenho a certeza absoluta também. Já agora quero só dizer a todos, e não é possível, para quem está a ver a gravação, ver os comentários, não foi nem uma, nem duas, nem três, nem cinco, foram muitas pessoas que disseram que tu estás linda, estás incrível, a tua história é incrível, te acompanham, portanto parabéns, porque uma vida transformada nota-se ao longe, e portanto eu tenho a certeza absoluta que a tua idade, eu não noto a tua idade quando olho aqui pelo ecrã, portanto significa que há um rejuvenescimento muito grande, também emocional, porque eu sei daquilo que é os benefícios desta tecnologia, e quem sabe melhor do que eu, chama-se Rui Loureiro, está aqui pronto para nos explicar afinal como é que isso funciona, Rui. Explica-nos tudo, não é? Tu é que sabes. Olá, boa noite a todos. É uma honra estar aqui convosco hoje para partilhar a tecnologia do X39 e realmente penso que todos que estão aqui na sala, que já são brand partners, de vez em quando dizem assim: tenho uma pessoa que está um bocado desmotivada. Perguntem a essa pessoa se ela vem ver estas apresentações, porque não há maneira de desmotivar se nós estivermos realmente perante testemunhos como o da Liliana e da mãe e tantos outros que aqui estão. Portanto, quando as pessoas disserem, estou um pouco desmotivado, olha, não podes perder a próxima apresentação. Vá, vamos lá. E realmente nunca. Isso é uma grande dica é que não É, é é só mesmo verdade, a é parte verdade. científica, é o envolvimento. Nós somos o ambiente que também que Exatamente. convivemos, não é, Rui? Nunca se esqueçam que as brasas longe umas das outras apagam-se, não é? Bom, então para aqueles que não me conhecem, eu sou Rui Loureiro, vivo em França, vivo no sul da França, aqui juntinho ao Mónaco, e eu estou-vos a falar neste momento do meu gabinete e vou aqui partilhar convosco esta apresentação. Portanto, eu sou enfermeiro há qualquer coisa como 35 anos e realmente eu vou aqui falar um pouquinho sobre a tecnologia do X39, se eu conseguir tirar aqui uma coisa que se pôs aqui à minha frente e não sei de onde é que ela veio. Ok, não sei se era eu, era. Bom, então eu vou tentar realmente mostrar aqui um pouquinho do que é o X39 e fazê-lo de uma forma que realmente seja compreensível para todos. Já tivemos uma Consegues partilhar a explicação tela, Rui? Consegues partilhar o teu ecrã? Nós não estamos e a ver a ti, não estamos a ver o ecrã. vou partilhar, vou partilhar. Ok, ok, Ainda não ok. estou a partilhar, mas vou partilhar agora. Já tivemos aqui uma explicação incrível
sobre a luz do Dr. Otávio. Realmente, eu não me canso de o ouvir, porque realmente é incrível as explicações que ele realmente nos dá. E a minha apresentação vai passar um pouquinho pela luz, mas já vou ter realmente aqui a explicação praticamente toda dada. Já não vou precisar de entrar muito em pormenor acerca da luz. Bom, então vamos falar sobre o X39. Peço desculpa. Ok. E falar do X39 é falar de nanotecnologia, falar de fotobiomodulação e falar de células estaminais. O Dr. Otávio já falou um pouquinho. Nanotecnologia, só para vocês saberem, tem a ver com tudo que é partícula tão pequena, que só é visível ao microscópio eletrónico. Fotobiomodulação, o Dr. Otávio já explicou. Células estaminais, eu vou falar um pouquinho mais, ok? Então, para compreender a célula estaminal, comecemos pela célula, e a célula é a unidade básica de todo ser vivo, e nós temos realmente 60 mil bilhões de células espalhadas pelo corpo, em todo tipo de tecidos, 250 tipos de células diferentes, porque já perceberam que a célula da pele é diferente da célula do sangue, da célula do cérebro, da célula dos ossos, e todos os dias há bilhões de células que morrem e que têm que ser substituídas. E esta substituição é feita nada mais, nada menos quando há morte da célula por traumatismo, por doença ou por morte programada. O que é isto da morte programada? Chamada apoptose celular. É realmente uma esperança de vida que aquela célula já tem quando realmente nasce, quando é duplicada, digamos assim, ela já tem um tempo de vida já pré-programado. Ao fim desse tempo de vida, pura e simplesmente ela implode e é substituída por uma nova célula, ou não. E já vamos ver o porquê ou não. Porque, efetivamente, a célula estaminal é a célula imatura que normalmente vai assumir em forma e em função a célula que acaba de implodir. O que acontece é que este processo diminui exatamente com a idade. Então, só para terem realmente uma noção do que isto é, eu posso dizer que fim da adolescência, princípio do envelhecimento. Há pessoas que acabaram pura e simplesmente de crescer, de fim da adolescência, e acham que estão no auge. Bem, o final da adolescência realmente é o auge, mas a seguir ao auge, portanto, como qualquer subida, a seguir à subida temos a descida, não é? E realmente a pessoa começa imediatamente a envelhecer quando acaba o seu crescimento, quando acaba a adolescência, e começamos a diminuir exatamente a atividade destas células estaminais. E a tal ponto que aos 35 anos já só temos 50% desta atividade e aos 60 anos já só resta 7 a 9% das nossas células estaminais ativas. Então, é claro que isto vai levar a sinais de envelhecimento que começam realmente a ser mais marcantes a partir de uma determinada idade, principalmente a partir dos 40 e tal, 50 anos, mas de qualquer modo nós começamos muito cedo a notar que há coisas que já não são exatamente como eram quando éramos mais novos, a recuperação do esforço, do exercício físico, a cicatrização das feridas, todas essas coisas, no fundo, são sinais da idade. As dores, olha, olha. Então essas toda a gente tem, ou pelo menos tem alguém que o rodeia que realmente tem dores. A alteração das funções cognitivas, a perda da memória, o chegar ao ponto de não reconhecer, como infelizmente tenho o caso da minha mãe, que não nos reconhece nem a mim nem à minha irmã, e no entanto a minha irmã está com ela todos os dias, e realmente é triste nós vermos as pessoas evoluírem numa situação destas. A minha mãe já há alguns anos que realmente perdeu esta capacidade, e se nós tivéssemos podido ajudá-la antes, provavelmente não teria chegado a este ponto. Mas depois temos realmente situações de funções cognitivas alteradas, como por exemplo no Alzheimer, no Parkinson, e que fazem-nos pensar que se realmente vale a pena nós vivermos com mais esperança de vida, mas não ter qualidade de vida. E é isso, é disso que estamos a falar, é de aumentar sobretudo a qualidade de vida. Então, porquê é que estas células estaminais reduzem a sua atividade? Na realidade, porque elas dependem da presença de uma molécula chamada peptídeo de cobre, GHKCU, glicina, histidina e lisina, que se ligam exatamente ao cobre. São três aminoácidos
que estão presentes no nosso organismo, que entram normalmente através da alimentação. Vocês já ouviram falar de aminoácidos, são os constituintes das proteínas, por exemplo, proteínas que têm normalmente 22 aminoácidos, dos quais 9 são essenciais, o que significa que o organismo não os fabrica, não os sintetiza e tem que realmente entrar na alimentação, e o cobre, que também entra através da alimentação. Então, estes 3 aminoácidos ligam-se ao cobre e vão realmente fazer imensas funções. Eu já vou dizer algumas delas, só que eles são responsáveis, este aminoácido é responsável também pela atividade das células estaminais, e com a idade, este nível de peptídeo de cobre em circulação no nosso sangue diminui drasticamente, e isso arrasta consigo exatamente a inatividade e a falta de qualidade das células estaminais. Este peptídeo foi descoberto em 1973 por um bioquímico chamado Laurent Picard, portanto já lá vão uns aninhos, e ele deu-lhe o nome de peptídeo da juventude, tal ele viu a potência que este peptídeo tem para rejuvenescer o corpo. Então ele tem realmente importantes ações sobre os sinais da idade e, acima de tudo, é um reativador das células estaminais. Mas posso-vos dizer que ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação antidor. O doutor Otávio há bocadinho já falou também sobre ele, e ele é ativado exatamente pela luz infravermelha. Já vamos ver como é que o X39 atua para poder realmente reativar as células estaminais e poder promover todos os outros efeitos anti-idade, e nomeadamente alguns destes que falei, mas vimos também que ele ajuda a combater a depressão, que ele ajuda, por exemplo, a reduzir a inflamação, a dor, a melhorar o sono. Portanto, há tanta coisa. Eu contei no outro dia mais de 18 características, 18 funções que são atualmente atribuídas a este peptídeo da juventude, e nomeadamente uma ação que faz com que neste momento seja considerada a molécula com maior esperança para a medicina no combate ao cancro, porque tem realmente uma forte potência anticancerígena. E então podemos dizer que o PATS X39 da LifeWave é nada mais nada menos que o despertador das nossas células estaminais adormecidas. Na realidade, ele não injeta nada no corpo, nada passa para o sangue, mas vocês imaginem a situação de uma lâmpada. O que é que vocês esperam de uma lâmpada? Que ela dê luz. Mas a eletricidade está lá, já no cabo, porque é que realmente não há a luz logo? Temos que dar ao interruptor. Então, aqui, realmente, o X39 vai servir como interruptor para ativar aquilo que nós já lá temos, que é o tal peptídeo de cobre. Portanto, vai aumentar esse peptídeo, e esse peptídeo, por sua vez, vai então acordar as células estaminais. O Dr. Otávio já falou na luz. Aqui está o exemplo daquilo que ele falava há pouquinho, das 7 cores que são visíveis ao olho humano, mas os infravermelhos, que na realidade temos apenas a noção que eles existem porque sentimos que a nossa pele está quente, e esse calor é nada mais nada menos do que esta frequência de luz que não é visível para o olho humano, que se chama infravermelhos. E estes infravermelhos são realmente importantes, e o PATS da LifeWave vai utilizar esta luz, que vai ser refletida pela pele, vai bater no núcleo central do PATS e vai vir novamente, refletida novamente para a pele, estimulando então um processo que leva a nada mais nada menos a transmitir uma informação ao cérebro para que ele aumente a produção de peptídeo de cobre. Portanto, podem usar à vontade, são nanocristais orgânicos extraídos de plantas, não é transdérmico, não tem medicamentos, nada passa para o sangue. É um método não invasivo que utiliza os pontos da acupuntura, como explicou o Dr. Otávio Melo. Então tudo se resume à regeneração, e temos aqui alguns mecanismos para ajudar a compreender a regeneração do corpo. A regeneração do corpo não precisa de medicamentos, porque, por exemplo, para uma ferida ou para uma fratura, nós vimos que realmente o tecido vai se formar sozinho, embora algumas feridas mais complexas possam ter necessidade de intervenção. Mas, por exemplo, uma fratura, na realidade, ela vai se consolidar apenas com a imobilização, ou eventualmente, se for preciso, algum material apenas para alinhar os ossos,
mas tudo o resto é feito pelos mecanismos da autocura do organismo. Então, não é um medicamento, é um produto profilático, é prevenção, com uma boa nutrição ou exercício físico, mas como ele ativa no nosso organismo os mecanismos de autocura, as células estaminais vão reparar os tecidos e então automaticamente os resultados ao nível da saúde aparecem, porque realmente o organismo está preparado de origem, tal qual como o Criador o fez, para se curar, ok? Então, quem pode utilizar o X39? Eu diria que toda a pessoa que procura conservar, aumentar ou recuperar qualidade de vida. Há algumas exceções, que eu vou falar muito rapidamente, porque mesmo algumas delas, pelo menos uma delas, é relativa e falo exatamente dos doentes oncológicos, porque apenas não considero que não tem grande interesse em usar no momento em que está a fazer a radioterapia ou a quimioterapia. Porquê? Porque a quimioterapia e a radioterapia vão matar também as células boas que estejam a ser estimuladas, a produção esteja a ser estimulada pelo PADS. Portanto, no fundo, nesses dias em que faz a quimioterapia ou radioterapia, não tem interesse usar o patch da LifeWave, o X39, mas fora disso, eu acho que não só pode, como deve, e isto realmente é um tema eventualmente um pouco polémico, mas, como eu acabei de dizer, o peptídeo de cobre, que é estimulado exatamente pelo X39, é um dos mais potentes anticancerígenos que são conhecidos hoje pela ciência. Portanto, aqui não terei qualquer dúvida e há muitos casos, muitos testemunhos que vão aparecer. Há já alguns neste momento já com provas dadas, nomeadamente com marcadores tumorais que estão extremamente baixos devido à utilização do X39. Doentes transplantados, enquanto estiverem a utilizar medicação imunossupressora, porque alguns com o tempo podem não ser necessário ou podem os médicos reduzir a medicação imunossupressora ou mesmo tirá-la, mas os doentes transplantados, enquanto estiverem com medicação imunossupressora, não devem usar. Porquê? Porque o patch X39 da LifeWave vai nada mais, nada menos que estimular o sistema imunitário. Ora, o que se pretende quando temos um doente transplantado é que o corpo dele, o organismo dele, nomeadamente o sistema imunitário, não vá rejeitar o novo órgão. Ora, para isso dá-se uma medicação que vai baixar todo o sistema imunitário ao mínimo possível para que ele não rejeite o órgão. Claro que isso tem alguns problemas, nomeadamente são pessoas que ficam muito debilitadas, são pessoas que estão sujeitas a apanhar uma infecção que pode até inclusivamente ser mortal, mas a partir do momento em que falo com um médico em que já não haja o risco de rejeição, pode efetivamente começar com apoio de médico, portanto, com conhecimento do médico e a autorização do mesmo, e eventualmente usar o X39. E claro, as mulheres grávidas, porquê? Porque não se experimenta nada em mulheres grávidas e até porque o ser que está a ser gerado já está com o seu sistema imunitário e com as células estaminais no máximo. Então, o que é que podemos esperar da utilização do X39? Alívio rápido da dor, inflamação reduzida, melhor cicatrização, energia e vitalidade, clareza mental, melhor desempenho ao praticar desporto, recuperação mais rápida após exercício e melhor aparência da pele, e tudo isto devido à ação do peptídeo de cobre e da reativação das células estaminais. Portanto, utilizar o X39 convém utilizá-lo realmente a médio e longo prazo. Nós recomendamos, eu pessoalmente falo sempre entre 5 a 6 meses, há quem fale entre 3 e 6, eu prefiro realmente falar entre 5 e 6, porque para tirar o máximo de proveito da tecnologia, efetivamente deve-se usar a longo prazo. E normalmente eu digo, mesmo para pessoas além dos 60 anos, juntar um mês de utilização por cada 10 anos de idade. Portanto, isto no mínimo, porque eu já o uso há um ano e quem quiser pode realmente usá-lo a vida toda. Quanto mais usarmos, mais vamos rejuvenescer as nossas células. Portanto, a partir daí, deixa ao critério de cada um quanto tempo devem usá-lo. Aqui, realmente, o que interessa para mim, principalmente, é as 6 semanas de utilização com o maior equilíbrio mental, que vimos realmente um caso aqui do maior equilíbrio mental que se passou com a Liliana, e os 3 meses de utilização com a produção do colagênio interno, tão importante nas articulações,
mas também na pele e no cabelo. Mas, por exemplo, no meu caso, foi realmente o que me ajudou a hoje ter uma vida perfeitamente normal, como já não tinha há 30 anos, foi o facto de todo o meu sistema esquelético e muscular ter beneficiado com o aumento da produção do colagênio interno. Com 6 meses de utilização, lá está, vamos utilizar realmente os 6 meses, porque os 6 meses permitem uma reversão da idade, o que realmente é incrível, toda a gente gostaria de reverter a sua idade, portanto, vamos lá reverter a idade. Então, como utilizar o PAD X39 também já foi falado, nos pontos da acupuntura, há 2 pontos realmente que são bastante energéticos, que é a cervical e 2 dedos abaixo do umbigo. Beber muita água por 2 razões principais. O Dr. Otávio falou há pouquinho, somos seres bioelétricos, portanto precisamos de uma boa condução dos sinais bioelétricos que passam na célula e eles são bem conduzidos exatamente através da água. A outra situação é que vamos realmente aumentar a energia da célula e quem aumenta a energia da célula é como estar a acelerar o motor do carro. Portanto, há mais gases de escape a serem expulsos. Aqui é igual. Se estamos a aumentar a energia da célula, estamos também a produzir mais toxinas que a célula tem que realmente libertar. Portanto, os produtos da combustão celular têm que ser eliminados. E como é que eles são eliminados? São eliminados através da água, porque nós sabemos que a urina é o rim que vai filtrar, que vai eliminar essas toxinas. São as fezes, através exatamente também da filtração feita pelo fígado, é pela transpiração, é pelo vapor da água da nossa respiração. Tudo isso vai ajudar, mas precisamos exatamente de ingerir mais água para eliminar. Então, recomendamos no mínimo 1,5 litro a 2 litros de água por dia e mesmo assim falam com a pessoa que vos convidou para que ela vos possa aconselhar, porque em função do peso, da temperatura ambiente e eventualmente de algum exercício físico, pode ser necessário um pouquinho mais. Então, eu vou aqui só mostrar muito rapidamente alguns resultados extremamente impactantes, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E eu começo por esta: uma fratura do polegar em cerca de 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses. Reparem como ele se refez completamente. Temos aqui um caso de pitiríase versicolor, que é uma doença provocada por um fungo. Em poucas semanas, à volta de 3 semanas, o resultado realmente foi incrível. Temos aqui um caso de alopécia, com novamente o cabelo que voltou, portanto, uma resposta capilar enorme em cerca de um ano, não chegou a um ano. Reparem também na recuperação da cor natural do cabelo, em cerca de um ano e meio. Reparem nos resultados de varizes. Claro que as varizes continuam lá, porque a varize, no fundo, é uma anomalia da forma e da função da veia, mas reparem que diminuíram imenso e automaticamente diminuem também as complicações. O retorno venoso na perna faz-se com mais facilidade e automaticamente reduzem-se as dores nos membros. Aqui um caso de psoríase, em cerca de 3 semanas. Reparem da esquerda para a direita a diferença. Mais um caso de psoríase em cerca de 3 semanas também, completamente limpo. Um hematoma, uma vizinha minha que caiu em casa, fez fratura do nariz e um hematoma que se propagou praticamente a todo o rosto. E aqui o resultado à direita, 5 dias após. Vejam, é incrível, 5 dias após o resultado que foi promovido. Um xantelasma, que são manchas provocadas pelo colesterol, também em cerca de 3 meses, desaparecimento praticamente completo dessas manchas. Resultado de rejuvenescimento, vejam bem a diferença. Vejam aqui, em cerca de um ano, a diferença realmente neste rosto é incrível. Aqui, em cerca de 19 semanas de utilização, vejam também a diferença. E este, para mim, é o resultado mais importante, que é o da minha esposa. Em cerca de 6 meses, a diferença realmente é bem notória. Eu ganhei uma esposa nova, ela ganhou um marido novo, portanto, está tudo bem. Extraordinário, simples, focado, capacidade de síntese, de tocar nos pontos principais e, acima de tudo, de elucidar da melhor maneira, com casos pessoais, com casos de outras pessoas. Inclusive, eu hoje tenho aqui um caso que me toca muito pessoalmente, que é a Eunice Ferreira, que a Eunice, para além de ser uma mulher incrível, extraordinária, teve também aqui uma evolução muito pouco esperada. Ainda hoje, eu falar com alguns optometristas e eles dizem, não, manda-me, por favor, esses
esse caso que eu quero ver em mim, que eu quero ver, eu quero estudar isso. A verdade é que a Eunice é uma das pessoas mais honestas, mais diretas e mais bem preparadas que eu conheço, e acima de tudo também quando fala. Ela nem sempre consegue ter uma vontade para falar como se calhar outras pessoas, porque se calhar não está para aí virada ou não tem essa habilidade, mas quando fala muito. Então, Eunice, eu acho que estás aqui, um beijinho grande. Sim. Olá, boa noite. Boa Cá noite está a a todos. Eunice. Boa noite, Eunice. Sou eu, Olha, um sim. beijinho muito grande. Eu já falei de ti um bocadinho a várias pessoas e hoje, curiosamente, eu queria muito convidar a Eunice para partilhar o caso dela, que a mim me toca pessoalmente, porque conheço a ela, conheço a família, conheço as pessoas à volta e sei que ela tem um caso de recuperação biológica quase impressionante com o uso do PETs, não é, Eunice? Exato, é assim, quando eu comecei a usar o X39, sentia-me bem, bem de saúde, não tinha grandes questões a tratar. Tinha algumas coisas que me começavam a incomodar também, eram coisas simples, do tipo quando acordava sentia dormência nas mãos. Uma outra coisa era, tinha o meu polegar esquerdo a ficar com o dedo em gatilho, não sei se sabem o que é, tinha dor na articulação e começava com dificuldade em movimentar o dedo, ficava preso. E outra questão era as dores menstruais, também tinha dores menstruais. Essas três questões ficaram resolvidas em pouco tempo com o uso do X39. Agora, em dezembro, eu estava a sentir dificuldade com a visão. E o que é que aconteceu? Marquei consulta com a oftalmologista e quando cheguei lá, para a minha surpresa, a dificuldade é que as lentes já não estavam adequadas à minha visão, ou seja, eu não precisava de umas lentes com tanta graduação, reduzia a graduação nos dois olhos, mas mais no esquerdo, que era o que eu tinha mais dificuldade, e neste momento estou com mais graduação no direito do que no esquerdo. Houve aqui um ajuste. E eu estava, tipo, eu olhava para as letras e eu não conseguia ver, estava tudo desfocado. Então era mesmo por falta, por a graduação já não estar adequada, mas não porque precisava mais, e sim porque precisava de reduzir a graduação. E é basicamente isto, que para mim é muito importante. Desculpa rir-me um bocadinho assim, basicamente isto. Eunice Ferreira, isso é a coisa mais extraordinária que eu tenho visto nos últimos tempos. Para reduzir a graduação, tu podes dizer só a graduação que tu tinhas agora para quem acha que é uma coisa simples. Explica lá a graduação que tu tinhas. Eu no olho esquerdo tinha 6,50 e passei para 4,75 e no direito tinha 5,50, passei para 5. Pronto, foi uma grande. Eu durante a noite já uso o X39, pai, seguido, talvez já há um ano e meio, talvez, não é? Isto já vem há algum tempo. E utilizei agora o Carnosine durante um mês na têmpora esquerda e curiosamente foi o olho que tive mais resultado. Foi esse o resultado. E Que grande resultado. Olha, eu estou tão feliz, tão contente, porque eu sou muito. Eu toco muito cada história pessoal de transformação. E em particular das pessoas que eu também consigo ter o privilégio de acompanhar um bocadinho mais de perto, como é o teu caso, porque também me acompanhas quase desde o início. exato. É uma coisa incrível. Portanto, só queria dizer-te e agradecer-te muito pelo teu caso, porque nós só com os testemunhos é que nós conseguimos perceber a dimensão. Eu sei que há há centenas de testemunhos que nós ainda não ouvimos falar, porque são pessoas que ou não têm habilidade para falar, ou eventualmente não são tão próximas do núcleo que faz, às vezes, esta transmissão, e, portanto, o que eu queria dizer é que partilhem o vosso testemunho. Isso que eu queria dizer também, porque o testemunho pode mudar a vida de alguém. Aliás, vocês ouviram a Liliana antes a dizer: eu fui a uma apresentação, não sabia bem o que é que ela estava a fazer, de repente ouvi o Dr. Paulo Pereira, ouvi testemunhos e isso tocou-me e disse: se calhar para mim serve, para a minha mãe também. De repente temos a Liliana com uma vida nova porque resolveu dar ouvidos a testemunhos e dizer assim: deixa-me ver, não é? E se isto não está certo? Ela perguntou: e se isto fizer bem? E se isto correr bem? E portanto, este se, que pode ir para um lado ou para o outro, se vocês agarrarem na parte positiva dele, tem algo extraordinário nas mãos. E mais, e também queria dar uma nota para aqueles que usam
e ainda não têm os resultados que querem. Porque esses também existem. Eu quero dizer a todos, falámos aqui de alguns casos impactantes, mas para quem está a ver a gravação, ou para quem está aqui de novo, acha que só falamos dos casos que são maravilhosos e com resultados extraordinários. Há pessoas que usam com algum tempo e ainda, vou dizer outra vez, e ainda não têm os resultados que esperam. Primeiro, porque se calhar a lógica da doença ou do problema pode estar radicado noutra parte do corpo e não estamos à espera que resolva logo tudo. Primeiro ponto. Segundo, a biologia corporal, como disse muito bem, quer o Rui Loureiro, quer o Dr. Otávio, é diferente corpo a corpo. Então, não podemos esperar exatamente os mesmos resultados, iguais para todos, com o mesmo tempo de utilização, com beber a mesma água, etc, etc. Há formas de variação, que dependem, obviamente, da nossa inteligência, como entendemos o nosso corpo. E as células staminais também têm uma carga diferente, a carga genética também é diferente. Portanto, há aqui variações, mas eu volto a dizer, ainda, porque o princípio científico ele é válido e está comprovado que funciona. Portanto, os casos tocam muito, e neste teu caso, quer da Liana hoje, quer o teu, Eunice, é Eu muito. também tenho o testemunho do meu pai que é muito impactante. O caso também do pai da Eunice foi de uma intervenção cirúrgica com uma recuperação longa, que obviamente afetou toda a família, que pôs toda a gente ansiosa, e obviamente também os resultados que a Eunice vai mostrar também é muito, lá, a capacidade que nós temos de perceber que isto realmente é uma regeneração completa. Já estão a ver o ecrã? Eu estou a ver, estamos a ver, Eunice. Portanto, eu sou Manuel Rodrigues e tenho 70 anos, sou comerciante em pastelaria e pronto, tive um problema de saúde, com o meu coração, em que fui internado e estive mais de 2 meses internado. Fizeram-me a cirurgia, peito aberto, portanto ao coração, em que realmente correu muito, muito mal. Por aquilo que soube, quando vim, portanto, depois da operação vim para a sala, pronto, de reanimação, mas pouco tempo depois voltei outra vez para o bloco, porque estava com uma hemorragia interna, portanto já estava a encher os pulmões de sangue. Portanto, fiquei muito debilitado, correu bastante mal, perdi 15 quilos, tive muita dificuldade, cada vez com mais dificuldades. Movimentar-me, perdi por completo, não consegui movimentar, estava completamente debilitado. Tentaram fazer-me, porque aquilo era pouco tempo, mas tentaram fazer-me exercícios, só que acho que não deu nada. Então o terapeuta pediu à minha esposa para ver a dificuldade que eu estava, para levar umas sapatilhas mais leves, para eu ter-me mais confortável. Minha esposa levou a sapatilha e passado 2 dias voltou lá, tanto como ia todos os dias, mas voltou lá 2 dias e viu as sapatilhas dentro da caixa na mesma. Perguntou ao terapeuta por que razão é que a sapatilha estava ali, se não me servia, se o que é que se passava. O terapeuta disse, olha, a gente nem lhe tiramos a etiqueta porque se calhar vão mais levá-las para entregar, porque ele de certeza que já não, provavelmente já nunca mais vai precisar dele. Ele não vai conseguir andar mais. Durante o processo tive a tensão sempre super baixa, nunca conseguiram recuperar uma tensão, 8, por aí. E então cada vez a piorar mais. Tentaram, portanto, cada operação era para fazer a recuperação dos batimentos, portanto, as pulsações, não é pulsações, os ventrílicos, estava, portanto, quase parado, fazia só 20%. Portanto, era quase nulo. Estava completamente. Eles, com medicação e com o tratamento, nunca conseguiram ultrapassar isso. Entretanto, passaram-se quase 2 meses desta vida e vim para casa. Vim para casa quase como vai para casa. E portanto, vim para casa. A viagem foi super desconfortável. Portanto, mesmo, talvez a coisa pior de Coimbra para a Figueira parecia que tinha sido umas horas medonhas.
para casa, subi a escada, subi não, levaram-me praticamente ao colo a minha esposa, a minha filha e o meu filho, porque eu não conseguia mexer. Não ia à casa de banho, nada, não fazia nada. Entretanto, fomos ver a cicatriz da operação, para fazer o penso. O resultado é que ela estava infectada, tinha 2 buracos nas extremidades da cicatriz, só pus. Realmente aquilo estava péssimo, né? Foi um susto. Minha filha, principalmente, tomou a decisão de colocar o X39, Olá Vida, e o Carnosinho. Portanto, foram os 3 que ela começou a pôr, e foi aí a minha recuperação. Em pouco mais de uma semana, a infecção começou a desaparecer, os buracos começaram a tapar, 15 dias máximo. Estava com a cicatriz completamente curada. Foi espetacular. Comecei também a movimentar-me, comecei a ir à casa de banho, não ia sozinho, mas quando ia acompanhado, mas já me movimentava, já ia, já tomava banho, coisa que nunca consegui tomar sem ser de cadeira de rodas, já conseguia tomar banho dos, portanto, normal, portanto, mas tudo bem. Portanto, o que quero dizer é que a partir da altura, eu estive mesmo mal, a partir da altura que começamos a utilizar os PETs, cuidado, foi espetacular. Eu aconselho vivamente a toda a gente que tenha qualquer problema para utilizar, para usar, porque realmente eu nunca mais deixei de os usar, nem vou deixar de usar, ao menos o X39, porque dá vitalidade, sinto-me bem, já vou trabalhar, já posso, o meu trabalho praticamente quase normal, ando, não me canso, olha, espetacular mesmo. Tive também um episódio que fiz fisioterapia nos pulmões. Quando entrei, fui considerado o pior, o mais difícil, que entrei lá, e passado de 2 meses a 2 sessões por semana, eu saí de lá a andar completamente bem, fui considerado um dos melhores, portanto saí com uma recuperação o mais rápida possível. Fim de semana fui também na terça-feira a uma médica que se deslumbrou e que me disse mesmo que já não contava comigo para nada, porque não contava sequer que eu fosse andar mais na vida. Ficou super entusiasmado, muito contente, mas, portanto, eu devo isto a tudo, a tudo que eu tive em minha casa, que foram espetaculares, da minha mulher, meu filho, minha filha, netos, espetacular. Família incrível e X39. Acho que toda a gente deve utilizar, porque realmente faz a diferença. Pronto, foi um bocadinho longo, se calhar, para aqui. Eu posso dizer De que agora, arrepiar, não é, Eunice? É de arrepiar, amiga. dizer que ele ao final de 6 meses ele já estava a trabalhar. Impressionante. Com tudo o que aconteceu. Olha, eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje, mas foi tão emocionante. Eu estou a ver aqui os comentários de toda a gente que está aqui a colocar. Não tenho palavras para conseguir qualificar o que é esta recuperação. Está a ver o teu pai a falar de forma Eu- profunda, sentida. Uma Né? coisa que ele disse que não referiu, que também é importante, porque os ventrículos estavam a trabalhar a 20, 20, 27, chegaram aos 27 no máximo, e agora, passado um ano, eles estão quase a 40, o que a médica diz que foi uma recuperação também que não estavam nada à espera. Não é comum isso acontecer. Muito bem. Acho que temos aqui matéria para nos abençoarmos todos, acima de tudo, para podermos pensar e meditar se não é uma responsabilidade verdadeiramente social e quase um crime não partilharmos, porque se se alguém não tivesse começado o projeto, partilhado com a Eunice, que depois partilhou com outras pessoas, e ela não tivesse esta crença, que podia eventualmente tocar também a vida da pessoa que mais ama, das pessoas que mais ama, que é o pai, imaginem o que seria de uma vida que podia ter outro tipo de desfecho. Então, isto deixa-nos a pensar. E não é preciso muitas palavras, eu não tenho grandes palavras, que não é normal em mim, só de pensar na profundidade disto, de que alguém criou tecnologia e houve outras pessoas como nós que estamos aqui que resolveram abraçá-la e partilhá-la. Só isso. Eu acho que a partilha
é a palavra mais bonita que podemos ter e não tenho mais palavras. Eu queria, acima de tudo, terminar agradecendo a toda a gente, à Eunice, obviamente, mas muito grande à Liliana, que também partilhou com o testemunho, também foi tocada pelos testemunhos, pela capacidade incrível que tem o Dr. Otávio de tornar as coisas complexas simples, e depois o brilhantismo e a clareza de voz e de postura do Rui Loureiro, que é um querido amigo. Aliás, toda a gente que fala aqui são pessoas que se tornaram próximas minhas. Portanto, participar aqui, poder servir, poder ajudar a conduzir os temas e fazê-lo de forma coerente para que quem receba perceba que há aqui uma lógica emocional e de saúde, que é uma condição que experimentem um dia não ter saúde e vão ver o que é a coisa mais importante. E, portanto, eu digo sempre isto: uma pessoa que tem saúde tem 1000 sonhos. A pessoa que está doente só tem um sonho. Então vejam a possibilidade que nós temos na mão. É absolutamente extraordinário. Eu não sei explicar isto ainda. Só quero dizer o seguinte: honrem a vida que vos foi dada. Honrem o tempo que vocês têm de vida e de saúde. E honrem cada toque que vocês têm no outro. Porque um dia ele vai olhar para trás para vocês assim: muito obrigado, porque aquele momento de partilha fez-me a diferença. E quando partilho o meu próprio pets com alguém, eu sei que estou a partilhar vida com alguém. Estou a partilhar, eventualmente, uma transformação. Já não é só corporal, nem celular. É de vida. São pais que podem acompanhar os filhos, são esposas que já se podem rir outra vez com tranquilidade, são profissionais que voltaram a ter esperança, que valia a pena trabalhar, e são agregados, às vezes até empresariais, que voltaram a ter o seu mentor absolutamente energizado. Não tem preço. Quando nós plantamos saúde, é toda a economia que respira. Preparem-se em vocês mesmos, com o brilho de todos os dias tocarem alguém, como hoje eu toquei algumas pessoas que fui cruzando, e eu não sei se essa pessoa um dia vai contar aqui um testemunho, não é esse o propósito, mas quem sabe um dia a pessoa vai sentir-se tão grata e tão tocada que não se cala, porque é uma bênção, é uma responsabilidade o que nós temos aqui nas mãos. Eu quero, acima de tudo, agradecer a toda a gente que todos os dias, de forma mais ou menos modesta, de forma mais ou menos intencional, partilha vida com alguém, porque é para isso foi terminado também o meu propósito, tenho certeza que todos vocês estão aqui. Queria terminar com o Vida Dr. David Schmidt, onde celebra os 20 anos da empresa. Como qualquer estrutura, para termos o PETS na mão, existe uma empresa que a produz, que a distribui, que a valida, que a armazena, e depois nós somos os setores da tecnologia que alguém criou, que alguém desenvolveu. Portanto, muito grato a toda a gente que faz parte deste elo de cadeia, e acima de tudo ao David Schmidt, que teve o rasgo de gênio de criar todos aqui hoje. Parece que está a começar agora, mas já tem 20 anos de segurança, de provas dadas, e também é uma garantia para todos nós que estamos a começar a saber que é uma empresa muito sólida por trás. E queria também agradecer a toda a gente que faz parte da empresa, porque nos permite estar aqui hoje com estes testemunhos todos. Um abraço a todos e vemos muito em breve no evento. Abraço. Vou passar o vídeo. It is an absolute blessing and a gift that LifeWave has not only survived as a company these past 20 years, but thrived and grown as well. From our humble beginnings in a small home office in Beaufort, Georgia, to multiple offices in the United States, Ireland, Japan, Taiwan, the Philippines, Malaysia, Thailand, and South Korea, LifeWave has reached millions of people, bringing the gift of healing with light. LifeWave is a story that it should inspire all of us for the purpose of bringing out the greatness that resides inside each one of us. My dream to heal people with light was originally met with ridicule and skepticism. Yet, here we are today, manufacturing more than 20 million patches each and every month. I would like you to remember that when thinking about your own dreams, for with enough patience, perseverance, persistence, you can accomplish tomorrow what seems impossible today. Over the last 20 years, we have evolved as a business, and I am more excited about the future than ever before. LifeWave today is a health technology company, but as we continue to innovate and expand, we will unveil solutions to some of the most important challenges we face in everyday life. These new inventions and products will empower you to have a better life and freedom to live the life you want to. Thank you for being a part of the LifeWave community, and may God bless you and guide you on your own journey, living long and living well.